as pessoas estão acostumadas a ouvir sobre o juízo final, ou o fim do mundo. E a religião cristã, evangélica e católica vem propagando isso há muito tempo na mente das pessoas, de que haverá o juízo final, de que haverá o fim do mundo. Então, esse tipo de acontecimento, ele toma um aspecto religioso na cabeça das pessoas, principalmente no hemisfério sul, principalmente no nosso Brasil, para nós brasileiros. E quando a pessoa descobre que a religião é uma farsa, é uma fraude, e principalmente a religião cristã, e dentro dela o protestantismo, a pessoa pode, por algum motivo, começar a imaginar que por estar ligado à religião, esse tipo de assunto, que também este assunto é um assunto, como a religião, mentiroso. Mas eu dou um alerta a você, e este vídeo aqui é para te alertar. Embora na religião cristã, católica protestante, existam muitas mentiras, existe também um pouco de verdade em meio a tanta mentira. Justamente são essas verdades que sustentam um monte de mentiras. Assim, quando você ouve que a religião é um erro, não tenha dúvida, porque a prática da religião é um erro realmente. E aí eu coloco 100%. Mas não sendo prática religiosa, mas algo que a religião também ensina, nem tudo é mentira como a religião. Por quê? Porque a religião cristã, ela foi criada em cima de algumas verdades. Olha alguns exemplos para você entender. Um criador do céu e da terra. O criador faz parte da religião, ele é chamado de Deus. E, embora Deus seja uma corruptela de Zeus, mas o Criador dos céus e da terra existe. A religião evangélica fala de salvação eterna, a salvação realmente existe. E também, da mesma forma, a religião fala em fim do mundo. E eu digo a você, esteja certo, o fim do mundo, ele também é algo que é plausível. Não só plausível, mas, na minha opinião, totalmente certo. E o que eu estou falando para você aqui agora não é um assunto que vem atender para a religião ou para as coisas espirituais. É um assunto sobre os Illuminati, a nova ordem mundial, a agenda global. O que eu estou dizendo para você é que até mesmo os mais céticos, que não acreditam de maneira nenhuma em divindade, que não acreditam em ser criador, que não acreditam em nada relacionado à questão envolvendo espiritualidade, deve parar para ficar atento quanto ao fim do mundo. Porque equipes de cientistas, cientistas atômicos, equipe de cientistas que não têm ligação religiosa nenhuma, mas apenas conhecem aspectos científicos, estão alertando para o final dos tempos. E foi criado, já há algumas décadas atrás, o relógio do dia do julgamento, em inglês, o Doom's, Clock of Doom, ou relógio do juízo final. E esses cientistas têm atualizado este relógio. Na contagem mais recente sobre este assunto, os cientistas envolvidos estão convencidos de que estamos a 3 minutos da meia-noite. Esse relógio seria o seguinte: o minuto 0, ou seja, 12:01, por exemplo, seria o início de quando o mundo se deu pelo Big Bang, segundo a teoria dos cientistas. E até chegar à meia-noite seria o ciclo de existência deste sistema planetário. E segundo esses cientistas, nós estamos agora aos 57 minutos. Às 11 horas da noite e 57 minutos. Faltando apenas 3 minutos para o final dos tempos. Você vai ver algo que não é o Rubens quem está aqui noticiando, mas é uma agência de notícias muito conceituada, que é a AFP, e esta matéria está no site do MSN, do Windows. Então você vê que algumas pessoas conhecedoras de ciência, algumas pessoas renomadas, que não vão querer seus nomes envolvidos em teoria da conspiração, estão, ou questões religiosas, estão afirmando realmente que estamos muito próximos do juízo final, muito próximos do apocalipse, do fim do apocalipse. E aí, meu amado, aí eu digo para você sem medo de errar. Quando você vê falar em redução populacional, em crise se aproximando, em questão envolvendo superpopulação, que precisa ser feita alguma coisa para que essa superpopulação
venha a ser contida, ou seja, redução populacional, quando você vê Pedras Guias da Geórgia, quando você vê Codex Alimentários, quando você vê tudo isso que está sendo arregimentado, não tenha dúvida, as coisas vão se fechando. O quebra-cabeças, ele vai se montando, e esta peça é uma peça fundamental, esta que você vai ver agora, porque ela diz respeito nada mais nada menos que ao final dos tempos. Vamos acompanhar. A proximidade do fim do mundo é simbolicamente representada pelo Doomsday Clock, o relógio do apocalipse. De acordo com a diretora executiva do Boletim de Cientistas Atômicos, Kenneth Benedict, a humanidade está atualmente a 3 minutos do juízo final, 2 minutos mais perto do que na última medição em 2012. A falta de atenção às mudanças climáticas e a modernização dos arsenais nucleares representam terríveis ameaças à existência da humanidade. Os líderes mundiais não estão dando a importância e urgência necessárias para proteger os cidadãos de uma catástrofe potencial. Desde sua criação em 1947, o Doomsday Clock teve os ponteiros ajustados 18 vezes, variando entre o momento mais tenso de 2 minutos para meia-noite em 1953 para 17 minutos para meia-noite em 1991, no fim da Guerra Fria. Quanto mais próximo da meia-noite, mais ameaçada estaria a civilização. Na última vez que o Doomsday Clock marcou 3 minutos para meia-noite foi durante a Guerra Fria, em 1983.